Os segredos do vinho produzido em terras vulcânicas da Espanha. O De Malas Prontas viaja até as Ilhas Canárias para mostrar a forma única de plantio das uvas numa terra inóspita, destruída por vulcões. Saiba como as cinzas vulcânicas ajudam na produção das vinícolas de Lanzarote. Você sabe qual o time mais querido de Portugal? Vamos visitar a Casa dos Encarnados em Lisboa. Conheça os ídolos que ajudaram a construir as glórias do Benfica e as águias que sobrevoam o estádio em dias de jogos e participam das comemorações pelas grandes conquistas. O De Malas Prontas traz informação qualificada para você ter os melhores destinos no Brasil e no mundo. Vamos embora viajar! A gente começa o De Malas Prontas dessa semana com a superação do homem sobre a natureza. Nas Ilhas Canárias, fazem parte do arquipélago espanhol, ali junto à costa da África, o homem conseguiu fazer plantio de uvas mesmo numa área vulcânica. As vinícolas de Lanzarote desenvolveram uma técnica única de cultivo em que usam até mesmo as cinzas vulcânicas. E quem conta essa história pra gente é a Adriana Leves. Lanzarote, no arquipélago das Canárias, teve a terra moldada pela fúria dos vulcões. A ilha ocupa uma área de quase 846 quilômetros quadrados e pelo menos 250 são assim, campos de lavas, que eles chamam de malpaíses. Isso significa terra que não serve para nada. Lanzarote é um daqueles lugares que tinha todas as condições para não ter nada, mas neste terreno difícil, o trabalho dos camponeses conseguiu prosperar. E há quase 250 anos, o vinho é produzido em terras vulcânicas. Estamos em La Héria. A área mais produtiva da ilha foi arrasada pelas erupções vulcânicas do século XVIII, mas hoje é a principal região produtora de vinhos de Lanzarote. A melhor maneira de entender a façanha que é cultivar vinha neste solo é fazendo uma das visitas guiadas pelas vinícolas da região. Vamos conhecer a bodega El Grifo, fundada em 1775, é a vinícola com a história mais longa do arquipélago das Canárias e está entre as 10 mais antigas da Espanha. Jorge Rodrigues é enólogo da El Grifo há 8 anos. Ele nos explica que, além do terreno difícil, Lanzarote é uma ilha de chuvas raras e ventos constantes. Por isso, a forma de cultivo é totalmente diferente das que existem no continente. A videira é plantada no fundo desse buraco que é cavado manualmente. Ali embaixo, cinzas vulcânicas retêm a umidade necessária para a produção do vinho. E esse muro de pedra que é ao redor da gente protege contra o vento quase constante na ilha. Essa forma de cultivo criou uma paisagem única no mundo. Do alto, as plantações parecem obras de arte. Eu acho que essa paisagem é a mais espetacular porque narra ou descreve o que nossos antepassados tiveram que lutar para sobreviver em uma ilha tão hostil como Lanzarote. Vejam como o homem teve que romper uma corrente de lava totalmente solidificada para cultivar uma só vinha. Jorge explica que a vinha pode viver muito tempo, porque todas as variedades são anteriores à famosa praga filoxera, que atingiu a Europa no século XIX, mas não chegou em Lanzarote. Esses exemplares, por exemplo, estão rondando os 130, 140 anos. E uma planta como essa
produz em média de 40 a 50 quilos de uvas por ano, em anos excepcionais, e em anos normais, 30, 35 quilos. Passeando pela vinícola, você pode descobrir muitas outras curiosidades sobre a produção dos vinhos locais. Na ilha é onde ocorre a primeira colheita da Europa, a partir de julho. E Lanzarote tem o título de denominação de origem desde 1993. Visitamos a casa onde a vinícola foi fundada e hoje é um museu. Entrar neste lugar é espiar um pouco do passado da região. Jorge nos leva com exclusividade até o cantinho onde foi colocada a pedra fundamental da bodega. As instalações contam ainda com uma biblioteca privada. Aqui há registros de como os vinhos eram elaborados e até quanto eles pagavam para cada trabalhador. A Bodega El Grifo ocupa uma área de 65 hectares, de onde saem de 400 a 500 mil garrafas por ano. Além da produção própria, eles compram uva de 160 viticultores. Os vinhos brancos Malvasia são os mais característicos, embora a gente também encontre tintos e rosés. A visita termina no restaurante com uma degustação de vinhos, acompanhada pelo sommelier da casa, Andrea Marchioni. Fomos provando e analisando as características de cada variedade. Eu não tive dúvidas. Elegi o Malvasia e levei para casa algumas garrafas para lembrar deste lugar incrível e dessa maneira tão impressionante de produzir vinhos em solo vulcânico. O turismo enólogo tem crescido no mundo e aqui no link da descrição você tem informações de outros destinos de produção de vinho. Agora, vamos do vinho para o futebol e da Espanha aqui para Portugal. O Benfica é um clube que dá muito orgulho ao futebol português. Criou heróis e conquistou títulos continentais. Eu fui ao Estádio da Luz, a casa do Benfica, e vou te mostrar essa visita e, de quebra, as 3 águias do Benfica. Vambora! O estádio de futebol do time mais famoso, mais querido, que tem maior número de torcedores aqui de Portugal, é o Benfica. Então vamos conhecer o estádio juntos. Vale muito a pena visitar o Estádio da Luz, mesmo para quem não é torcedor do Benfica. O estádio, com capacidade para 65 mil pessoas, impressiona já por fora. E quem nos recepciona é o maior jogador da história do clube. Eusébio foi vencedor do prêmio Bola de Ouro e 2 vezes o de Chuteira de Ouro. Mas vamos ao passeio! O ingresso pode ser comprado na loja do estádio ou pela internet. Pagar o combinado é um ótimo negócio. O Museu do Benfica é o melhor museu de clube de futebol que eu já conheci. Foi inaugurado em 2003 para poder receber a Eurocopa de 2004 e tem capacidade para 65 mil pessoas, sendo por isso o maior e também o mais bonito estádio de Portugal. É um estádio de 5 estrelas pela FIFA e a UEFA, o que nos permite receber qualquer jogo, seja um jogo de Liga dos Campeões ou também de Europeu. O time tem a águia no escudo e elas marcam presença na apresentação da equipe nos jogos. Esse é o auge da visita para a maior parte dos turistas, um momento em que a gente pode chegar assim, pertinho das águias do Benfica. Luz. Ok, esta é a Vitória. Podemos? Como é que você sabe que essa é a Vitória? Normalmente a Luz é aquela que quando houve alguém a chamar por ela começa logo a olhar de forma assim mais desconfiada.
Temos então agora aqui as nossas 3 águias do Benfica. Para começar temos a águia Vitória, que tem 17 anos e é a nossa mais conhecida por voar aqui no estádio antes do início do jogo. 5, 10 minutos antes de todos os jogos aqui em casa. A Vitória resolveu, inclusive, chamar a nossa atenção. Para ter certeza que esta é a mesma águia Vitória que eu estou a falar. Ela sai dali de cima da bancada BTV do estádio, faz o voo à volta do estádio que ela quer e aterra sempre no meio do campo. No meio temos a águia Glória, que tem 21 anos, é a nossa águia mais velha. Por último temos a águia Luz, a Luz tem 12 anos, é a nossa mais nova e é a águia maior que nós temos, pois ela, se abrir as asas, pode atingir 2 metros de envergadura e pesa cerca de 5 kg. Elas treinam todos os dias aqui no estádio, fazem o seu voo diário e a sua alimentação varia entre frango e peixe, sendo que gostam muito de salmão. A águia Vitória, uma vez em 2019, começou o voo na bancada onde costuma começar o voo, deu 1, 2 voltas e depois saiu por aqui e só foi encontrada no Marquês de Pombal, onde o Benfica celebra os seus campeonatos. Seja dito, um mês depois de ela ter sido encontrada, celebramos lá o campeonato, portanto foi sinal de boa fé da nossa águia. Mas a visita não se restringe ao campo, os bastidores do estádio também são percorridos. Vamos agora passar pelo nosso Corredor das Glórias, um local com muita história do nosso estádio, por ser onde estão imortalizados todos aqueles, ou quase todos aqueles, que deram tudo pelo nosso manto sagrado. O primeiro e mais recente é aqui à minha esquerda, Luizão, jogador que teve 16 épocas a jogar no Benfica e é o nosso atual, um dos diretores da equipa principal do Benfica, sendo também o jogador com mais jogos com a braçadeira de capitão, 428 no total. E aí a gente tem o Davi Luiz, novinho. Acabei de descobrir aqui no Benfica o Álvaro Magalhães. Se você contar aqui, olha, tem 6 dedos. Ele não era goleiro não, era jogador mesmo de linha. Chegámos aqui ao pé então do nosso rei Eusébio. Chegou ao Benfica em 1961, mas apenas pôde jogar na segunda final em 1962 do Benfica na Taça dos Campeões Europeus. Em toda a sua carreira foram 614 jogos e marcou 638 golos. Estamos então agora aqui neste corredor que possui 3 balneários do nosso estádio. Os 2 primeiros são para as equipas visitantes e temos um último para a equipa feminina do Benfica. Do outro lado do túnel de acesso ao relevado temos os outros 2 balneários, um destina-se para a equipa do Benfica e o outro para a equipa de arbitragem. Estão no corredor onde nós não vamos poder acesso, mas sabemos só que o do Benfica é 3 vezes maior que este principal do visitante, onde vamos entrar agora. E sendo este o principal da equipa visitante, podemos já ver este papel de parede com os nossos adeptos em tons carregados, como esta águia logo à entrada, para fazer a pressão psicológica e colocar um bocadinho de medo antes do jogo começar aos nossos adversários. Estamos no mesmo balneário onde já tiveram várias lendas do futebol mundial, tanto atuais como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou também o Neymar, ou então lendas mais antigas como Zidane, Ronaldinho ou Ronaldo o Fenómeno. Quer ter a certeza de que esse balneário que a gente acabou de visitar é dos visitantes? É só olhar aqui, ó. Alguém se irritou em ser derrotado. Aqui é onde o torcedor se sente como um técnico dando entrevistas. Aqui é onde os 2 times se encontram. Deve ser um momento super nervoso, né, Luiz? Exato, é aqui que eles vêm pela primeira vez, é aqui que o nervosismo e a ansiedade também começa a crescer e muitos deles podem começar a quebrar já aqui dentro antes de entrar em campo. Quebrar que o Luiz está falando é já começar o ego a ficar psicologicamente já mexido. E é por aqui que eles seguem para campo, tanto o time da casa, o Benfica, quanto o adversário. E aí, quem jogar melhor, vence. Nós temos tido uma média de cerca de 500 visitantes por dia aqui no nosso estádio, 500, 600 pessoas. Muitos dias até podemos ultrapassar, já tivemos neste ano mais de 1000 pessoas a visitar num dia só o estádio do Benfica. E esses números não enganam. É muito bacana conhecer o Estádio da Luz do Sport Lisboa e Benfica. Seja para os aficionados por futebol, para quem tem curiosidade de conhecer um estádio de tamanha grandeza na Europa. Coloque no seu roteiro quando vier a Lisboa e inclua o Museu do Benfica, que eu vou te mostrar no próximo episódio. Quer conhecer lugares incríveis? Então siga o De Malas Prontas no YouTube, curta e compartilhe. Na descrição você encontra outras informações de outros paraísos esportivos para os turistas que amam esporte. Na próxima semana a gente está de novo junto aqui no De Malas Prontas.